Olá! No vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre algumas características bastante específicas que podemos observar em pessoas que desenvolveram uma dependência química ou que fizeram ou fazem uso abusivo de forma prolongada de alguma substância psicoativa. De modo geral, essas características podem ser observadas tanto naqueles indivíduos que ainda encontram-se em uso de substâncias, ou seja, que a dependência química ainda está ativa, como naqueles indivíduos que já interromperam o consumo e se encontram num processo de recuperação. Isso se deve ao fato dessas características estarem intimamente relacionadas aos efeitos das drogas no cérebro. Dessa maneira, para a gente poder entender um pouco mais de quais são essas características que encontramos no perfil de pessoas usuárias de álcool e drogas, precisamos entender e voltar um pouquinho, falar um pouquinho sobre os efeitos das drogas no cérebro. Não dos efeitos de cada uma das drogas, de cada uma das classes de drogas psicoativas, né? Mas sim desse efeito mais genérico que todas as drogas têm sobre o sistema cerebral. Um ponto importante a ser destacado sobre os efeitos, né, das drogas no cérebro é a questão de que o uso de qualquer substância psicoativa, quando feita de forma prolongada, ele tem um potencial de causar o que nós chamamos, né, de mudar, na verdade, o que nós chamamos da arquitetura cerebral. E o que nós estamos falando quando nos referimos à arquitetura cerebral? Isso diz respeito a todo esse complexo sistema sináptico no qual o estímulo sofre uma modulação a partir da liberação e secreção de neurotransmissores. Dessa maneira, o uso de drogas, qualquer droga que seja, ele tem um potencial de estimular ou inibir a produção de determinados neurotransmissores, assim como também tem o potencial de estimular ou inibir o funcionamento de alguns receptores, receptores sinápticos que a gente chama. Então, todo o uso de drogas, quando feito de forma frequente, ele vai ter aí um potencial de mudar a maneira com que ocorre essas conexões sinápticas, assim como também a produção de determinados neurotransmissores. Isso tem um impacto, por que eu estou falando isso? Isso tem um impacto extremamente importante sobre a modulação da forma, né, na verdade, sobre a modulação emocional e o desenvolvimento de padrões comportamentais e psicológicos que vamos encontrar nisso que nós estamos chamando do perfil do usuário. Ou seja, essas características que são bastante específicas e peculiares aos usuários de substâncias psicoativas, principalmente aqueles que desenvolveram uma dependência química ou que fizeram uso de forma prolongada e abusiva, né, de forma abusiva prolongada de alguma substância. Então, esses indivíduos eles vão apresentar algumas características que estão estritamente relacionadas a esse potencial de mudança na arquitetura cerebral. Um outro ponto importante, ou melhor, outros pontos importantes sobre esse efeito das drogas no cérebro diz respeito àqueles até que já são comumente, né, mais facilmente abordados e falados e conhecidos pelo público de um modo geral, né, não só para os profissionais que atuam nesse campo, né. Uma das coisas clássicas que sabemos sobre o uso de substância é a questão dele produzir, né, das drogas produzirem uma sensação de prazer imediato. Isso também está relacionado à área cerebral no qual as drogas de abuso atuam. Todas elas, sem exceção, atuam num sistema cerebral que nós chamamos de sistema de recompensa, que é o sistema dopaminérgico, ou seja, o sistema aonde ocorre a maior produção do neurotransmissor dopamina, né? Então, todas as drogas atuam nesse sistema
neuronal, né, que é o sistema de recompensa, e por atuarem nesse sistema, né, por produzirem, por estimularem, na verdade, grande produção de dopamina, as drogas trazem uma sensação de prazer muito intensa e um prazer que podemos dizer que é imediato. Né? É o tempo necessário da droga atingir esse sistema para que então seja todo o sistema cerebral seja inundado por uma conexão, por uma via dopaminérgica que é super estimulada, é super catexizada, vamos dizer assim, e por isso produz ali toda uma sensação de prazer, né? Por isso que as drogas tem um potencial, né, de desenvolver uma dependência, né, porque elas atuam nesse sistema cujo efeito é produzir uma necessidade de repetir o comportamento, né? Então, o comportamento de uso, ele acaba sendo repetitivo por essa euforia, por esse prazer que é produzido pelo uso de drogas no cérebro, né? Então, esse prazer imediato, ele também, produzido pelas substâncias psicoativas, eles também vão ter uma repercussão no desenvolvimento de algumas características bastante específicas de pessoas que desenvolvem uma dependência química, mesmo após essas pessoas se encontrarem em abstinência e num processo de recuperação. Então, primeiro eu vou falar um pouco mais de algumas outras de alguns outros efeitos das drogas no cérebro, para depois, então, nós irmos para as características propriamente ditas. Né? Então, vamos entender primeiro quais são esses efeitos e por que eles estão na base, né, do desenvolvimento de algumas peculiaridades dos usuários de álcool e drogas. Né? Então, além da mudança da arquitetura cerebral, e isso tem um potencial de desenvolver padrões comportamentais psicológicos, também temos aí a questão do prazer imediato produzido pelo uso de drogas. A outra questão é que esse prazer imediato ele está tanto relacionado à produção excessiva, né, em grande quantidade de de dopamina, né, do neurotransmissor dopamina, como também ao alívio de desconfortos. Então, quando você produz dopamina, você está produzindo, obviamente, toda uma experimentação, uma sensação de prazer, mas também automaticamente, né, junto a isso, ao alívio de determinados desconfortos, sejam de ordem física, emocional ou psicológica. Né? Então, a droga produz um prazer por duas vias, né? Vamos dizer assim. Uma porque produz ali uma grande quantidade de dopamina, que é o neurotransmissor do prazer, né? De nos causar a sensação do prazer. Mas também, juntamente com isso, ela tem um potencial de aliviar desconforto, sejam de ordem física, emocional ou psicológica, que também é prazeroso. Quando temos uma dor muito intensa e tomamos um analgésico, o alívio da dor gera prazer. Então nós temos, eu poderia dizer assim, isso não existe em nenhum livro, mas é como só para ser didática aqui, né? Eu poderia dizer assim, você tem um prazer positivo e o prazer negativo. O prazer positivo sendo aquele que acresce, que traz um incremento às minhas sensações de satisfação e prazer. E o prazer que eu estou chamando aqui de negativo, só para dar uma ilustração, é aquele que é aquele prazer atingido pelo alívio de um desconforto, negativo nesse sentido, porque ele subtrai uma dor que estava presente e com isso gera uma sensação de prazer por causar o alívio do desconforto, né? Então, as drogas também trazem o alívio de um desconforto e isso também ocorre de uma forma muito instantânea, vamos dizer assim, né? Ao fazer o uso de uma substância, automaticamente, de novo, é o tempo necessário para a droga atingir o sistema de recompensa que não só eu sou inundada por uma onda de prazer, como também por um alívio de determinado desconforto que poderia estar existindo naquele momento. Então, esse alívio também é instantâneo, pensando aí no analgésico, por exemplo, né, para uma dor de cabeça. Então é o tempo ali de uma meia hora até que esse analgésico seja metabolizado, caia na corrente sanguínea e tenha o seu efeito terapêutico ao alívio da dor. Né? Então é algo que eu tenho que esperar em torno de uma meia hora para ter
esse alívio do desconforto, né? Esse prazer gerado pelo alívio do desconforto, né? Então, esse seria um outro efeito produzido por todo tipo de droga, né? O prazer pela liberação de dopamina e também, como consequência, a amenizar sensações de desconforto de ordem física, emocional e psíquica. Um outro efeito produzido pelo uso de drogas é o que a gente chama do distanciamento da realidade, né? Então, quando uma pessoa faz o uso de uma substância, ela se distancia dessa realidade, não só externa como interna. Né? Então há, obviamente, uma alteração de consciência, uma alteração perceptiva que faz com que haja esse distanciamento e até mesmo, muitas vezes, a própria distorção dessa realidade, né? Porque nós ficamos com os nossos 5 sentidos perturbados pelo consumo da substância. Então, ao perturbar o funcionamento desses 5 sentidos, né, da minha percepção, automaticamente altera também a minha percepção da realidade. E nesse sentido, ocorre esse distanciamento da realidade, porque eu estou menos consciente, eu estou menos em condições de uma avaliação crítica, consciente daquilo que me cerca. Na verdade, não só o que me cerca externamente, mas também os elementos internos, né? Os elementos percebidos da minha dinâmica interna. Então, esse distanciamento é produzido pela própria perturbação das drogas no nosso sistema cerebral, que perturba funções cerebrais e que alteram a maneira como eu percebo a realidade interna e externa. Então, esse é um outro efeito causado pelo uso de drogas, qualquer droga, levar esse indivíduo a ter um distanciamento da realidade a partir da alteração dos seus sentidos, né? Um outro ponto também, um outro efeito produzido pelo uso de drogas é o que a gente poderia chamar, é o que a gente geralmente chama da despersonalização. Essa perturbação dos sentidos e da consciência não ocorre só sobre essa análise crítica em relação ao outro, mas também dessa percepção em relação a si mesmo. Ou seja, qualquer uso de droga, ele vai fazer com que esse indivíduo possa ter e assumir comportamentos, ter sensações, ter experimentações que a gente chama de ego distônica, ou seja, que não condizem com aquilo que esse indivíduo experimenta quando está fora do efeito das drogas, né? Uma até dos motivadores, né, da busca pelo consumo de drogas é exatamente essa alteração da percepção, essa alteração dos sentidos, né? E a gente vê isso classicamente quando, por exemplo, numa roda de conversa de amigos, alguém fala sobre o que alguém fez, sobre efeito de álcool, por exemplo, e a pessoa fala, nossa, nem parecia você, né? Nunca vi você fazer isso. E o outro então complementa falando, eu também tava bêbado, né? Ou seja, então é provável que sob o efeito de algum tipo de substância psicoativa, esse indivíduo tenha comportamentos, reações, pensamentos e tenha uma experimentação de si mesmo que não é condizente com o seu conceito de identidade, né? Com aquilo que ele geralmente conhece sobre si mesmo. O que também é um motivador para a busca, né? Então, por exemplo, um indivíduo que se reconhece, se identifica como mais tímido, pode recorrer ao uso de álcool, por exemplo, pela desinibição que ele experimenta quando faz o consumo da substância. Né? Então, nesse sentido, é uma despersonalização, porque aquilo que ele experimenta, essa desinibição, não faz parte da personalidade dele, não é condizente com a sua identidade. Não estou entrando no mérito aqui, se é certo, se é errado, se ele tem que ser tímido, se ele tem que ser desinibido, mas sim que há uma experimentação diferente daquilo que ele reconhece como uma característica da sua personalidade. Então, nesse sentido, uma experimentação que equipara uma despersonalização, pelo menos sob o efeito agudo de drogas. É claro que, e aqui eu abro um parênteses, que determinadas pré-condições, predisposições hereditárias, orgânicas, emocionais, psíquicas, pode, a partir de um uso de drogas, ter um processo, né, esse indivíduo entrar num processo de despersonalização, mesmo após
a passagem do efeito do uso de drogas, né? Então, é sempre um risco, né? A gente fala que o uso de drogas é sempre uma roleta russa, a gente nunca sabe aquela pessoa que vai fazer uma experimentação, seja de que substância for, se ela vai ali acionar dispositivos para desenvolver uma doença de ordem física, orgânica, né? Ou psíquica e emocional, quando ela faz essa experimentação, né? A experimentação é sempre um risco, a gente nunca sabe no que vai dar. Né? Por isso que não há níveis seguros do uso de drogas, não há níveis aceitáveis de uso de drogas, nem mesmo do álcool, né? Que é uma droga socialmente aceita, porque o seu potencial de acionar, vamos dizer assim, dispositivos de predisposição é muito grande, né? Então, de repente, dispositivos que não seriam acionados sem o uso de drogas, com o uso de drogas podem vir à tona e desencadear uma série de processos patológicos e psicopatológicos que não teria como prever, que não era possível prever antes dessa experimentação. Então, a experimentação é sempre um risco. Então, a despersonalização é um dos efeitos também causados pelo uso de drogas. Um outro efeito é que, a partir desse distanciamento da realidade, dessa alteração da percepção, dessa alteração dos sentidos, é bem provável que essa pessoa, principalmente quando está sob o efeito agudo da substância, ela também apresente ali uma certa indiferença aos problemas pessoais e alheios, que é o próprio alívio, né? Quando a gente busca o uso de uma substância para aliviar um desconforto, né? O tal do afogar as mágoas, eu estou, na verdade, querendo me distanciar desse desconforto, me distanciar desse incômodo e automaticamente, ao estar sob o efeito, eu também fico alheio a esse desconforto. É como se esse desconforto ficasse em suspenso por algumas horas, enquanto eu estiver sobre o efeito da substância, e por esse período, então, eu estou indiferente àquilo que era até então percebido como um desconforto, seja de ordem física, emocional ou psíquica, mas que enquanto eu estou sob o efeito da droga, enquanto eu estou sob o efeito da substância, eu pelo menos fico alheia a esse incômodo, a esse desconforto, né? Então, um dos efeitos das drogas é exatamente essa indiferença, não só em relação a si, mas também em relação ao outro. É como se o que está acontecendo do lado de fora, do meu cérebro, vamos dizer assim, também vai demandar ou demanda de mim uma atenção diminuída, ou seja, eu tenho um certo, a pessoa adquire um certo grau de indiferença dos problemas que a cerca, né? Não só dos problemas internos, mas também desses problemas internos. Nesse sentido, é um processo de alienação, como se ele ficasse alienado quanto às situações que estão ao seu entorno e também acontecendo dentro de si, né? É claro que cada um e cada droga, dependendo da intensidade desse consumo, o indivíduo vai experimentar níveis de intensidades diferentes em relação a todos esses efeitos. Mas fato é que quanto maior o tempo de exposição desse cérebro à substância, e quando eu falo tempo, não é só no momento que ele está fazendo uso, mas sim quantas as repetidas vezes em que isso acontece dentro de um espaço-tempo. Então, quanto maior a sua exposição, maior a exposição do cérebro aos efeitos de substâncias psicoativas, também maior o impacto que esses efeitos vai ter a longo prazo, a curto e longo prazo. Ou seja, maior o impacto, maior a influência no desenvolvimento, maior a probabilidade do desenvolvimento de alguns desses efeitos, quase como se cristalizassem, né? Fossem adquiridos, se tornassem características desenvolvidas, mesmo quando esse indivíduo estiver fora do efeito agudo das drogas. Isso também, obviamente, vai depender e vai mudar de indivíduo para indivíduo, né? Vai ser diferente de indivíduo para indivíduo, porque contamos ali, lembrando, né? Se a dependência química é uma doença biopsicossocial, ela tem elementos muito particulares que diz respeito a
cada um dos indivíduos que fazem uso de álcool e drogas. Então, também esses efeitos vão ter maior ou menor potencial de desenvolvimento de padrões comportamentais e psicológicos de acordo com as predisposições que aquele indivíduo apresenta, tanto do ponto de vista orgânico como do ponto de vista psicossocial. Né? Lembrando, é muito importante frisar isso, né? Mas dito isso, então, falado sobre esses efeitos, esse efeito da droga sobre o sistema cerebral, vamos agora entender um pouco como que isso se relaciona a efeitos, a características que encontramos em pacientes que desenvolveram uma dependência química ou fizeram uso abusivo de álcool e drogas de forma prolongada, mesmo pacientes que já estão num processo de abstinência e recuperação. Tá? O primeiro ponto que eu destacaria como uma característica clássica de usuários de álcool e drogas é a questão, são duas, eu diria que elas se convergem e se retroalimentam, vamos dizer assim. É a questão da impulsividade e do imediatismo. Então, esses pacientes são pessoas que apresentam um alto nível de impulsividade e imediatismo nas suas ações. Então, é aquele paciente que, ao estar em atendimento, ele... assim que a gente se aproxima, vamos dizer assim, de um elemento importante, psicodinâmico, de algum desconforto, de algum ponto da sua história que é revelador, que traz, né, que é um elemento articulador importante dessa história de vida desse indivíduo, mas se gera nele um desconforto, se gera nele um incômodo, acessar essas emoções, acessar essa história, acessar essa experiência, é aquele paciente que vai demandar do terapeuta, por exemplo, uma solução imediata. Assim, é como se ao terapeuta mencionar o problema, ele já fala, tá bom, como eu resolvo isso? Logo ele já quer a solução, ele quer uma solução imediata. Não só na demanda, quando ele pede, tá, e como eu resolvo isso? Como também quando você mostra um processo, que a solução faz parte de um processo mais amplo, ele vai demonstrar uma menor tolerância para persistir neste processo, até que ele atinja então esse objetivo. Então é um paciente que apresenta um grau de imediatismo e de impulsividade muito importante, e isso está intimamente relacionado ao fato dele ter passado anos usando uma substância que lhe dá uma resposta imediata para a sua busca. Então, se ele buscou a droga para ter alívio de um desconforto ou simplesmente para aliviar o tédio e ter algum tipo de prazer, incrementar, né, com algum tipo de prazer, a droga lhe dá uma resposta imediata. Como eu disse anteriormente, é o tempo necessário para ela atingir o sistema cerebral e a partir daí produzir, né, e liberar uma quantidade grande de dopamina no sistema nervoso e ele ter todo aquele relaxamento, sensação de euforia, de prazer e alívio do desconforto. Então, como ele passou anos fazendo uso de uma substância que produz, que oferece a ele uma solução imediata para o seu problema, seja na busca de prazer ou no prazer pelo alívio do desconforto, ele é quase como se ficasse agora, adquirisse, né, agora essa tendência a buscar o imediatismo em tudo na vida dele, e na solução de todos os problemas, no alívio de qualquer dor, na resposta para qualquer pergunta. Então é um paciente que tolera menos esse período de latência. É como se o período de latência dele entre, por exemplo, ter uma demanda até encontrar a resposta fosse encurtado exatamente porque lá atrás o uso de drogas, o uso de substâncias teve esse potencial de mudar a arquitetura cerebral. E quando a gente fala também de mudar a arquitetura cerebral, nós estamos falando do fato de ocorrer uma neuroadaptação na maneira, de maneira que, na ausência da droga, na ausência do consumo da droga, esse organismo ele tem uma produção dopaminérgica rebaixada.
Então, se eu pudesse também aqui só para termos didáticos, se eu produzia, antes de fazer qualquer uso de drogas, 10 unidades de dopamina, vamos dizer assim, após o uso de drogas, com estímulo, né? Depois que eu fiz o uso de droga e com estímulo do uso de droga, eu passo a produzir 20 unidades, 50 unidades, 100 unidades de dopamina, um exemplo. Então, eu produzo 100 unidades de dopamina sob o efeito da substância. Automaticamente, o corpo pensa, né? Vamos parar a produção de dopamina endógena aqui, porque ela vira e mexe, tá usando uma substância aí que por si só produz uma quantidade até muito além do que a gente precisa de dopamina. Vamos dizer assim, vamos cessar a nossa produção. Automaticamente, quando eu paro o uso de drogas, o meu corpo está em defasagem nessa produção do neurotransmissor. Então, é alguém que se encontra muito mais entediado, é alguém que se encontra com o humor muito mais rebaixado, vamos dizer assim, né? E que tem maiores dificuldades de encontrar prazer nas atividades corriqueiras que antes ele tinha. Então, devido a essa dificuldade dele mesmo produzir uma quantidade mínima necessária para manter ele numa sensação de bem-estar e de prazer, ou que as atividades corriqueiras que antes davam prazer, hoje elas são insuficientes, porque comparado ao prazer que a droga produzia, ela fica aquém, é um indivíduo que então vai tolerar menos transitar nesse espaço, vamos dizer assim, entre a busca e o alcance do prazer. Ele precisa de uma resposta mais imediata, porque a mente, o aparelho psíquico dele, o aparelho cerebral, bioquímico dele, ele está neuromodulado, ele sofreu alterações, as conexões sinápticas estão ou superestimuladas para alguns neurotransmissores ou hipoestimulada para outros neurotransmissores, e isso gera toda uma sensação de desconforto no qual a tolerância desse indivíduo está diminuída e rebaixada. Então, essa característica do imediatismo, da impulsividade que encontramos nos pacientes que desenvolveram dependência química, mesmo após a sua interrupção, ela é característica desse efeito das drogas no cérebro que que provocaram essa alteração da sua arquitetura cerebral, né? Então, falamos aqui de duas características, impulsividade e imediatismo. Né? E isso para ambas as coisas, novamente frisando, tanto para a busca do prazer como para alívio de desconforto. Eles toleram menos o tempo de resposta. Entre a demanda e a resposta, eles ficam ali num grau de aflição e precisam de uma resposta mais rápida. Uma outra característica muito observada nesses pacientes é um desejo imaturo de ser feliz, vamos dizer assim. É como se eles desejassem alcançar as coisas de uma forma quase que mágica. E por isso que eu estou chamando aqui de um desejo imaturo de ser feliz. Eu poderia até substituir o imaturo por um infantil. Porque no mundo infantil, basta eu desejar, basta eu querer, como se eu pudesse produzir. Criança é aquela que, quando o pai fala: filho, eu não posso comprar isso porque não tenho dinheiro, ela fala, mas dá cheque, ou passa o cartão, né? Então, quer dizer, para ela a solução é muito simples, né? Devido ao grau da imaturidade, de ele não entender todos os processos envolvidos para que sim o pai possa passar um cartão e ali ter o dinheiro, né? Enfim, então há um desejo ali imaturo de ser feliz, como se ele quisesse realizar os seus anseios, os seus objetivos como num passe de mágica. Isso também está muito relacionado à questão do imediatismo. Como eles toleram menos, eles também tendem a vamos dizer assim, a demonstrar uma super fantasia sobre como as coisas podem ser resolvidas automaticamente. Então, são pacientes que têm ideias muito mirabolantes, mas com um grau de simplicidade, né, no discurso muito forte também. Então, quer dizer, como se fosse muito simples resolver as coisas, como se fosse muito fácil. Não que a gente tenha que trabalhar dentro de um sofrimento para conseguir as coisas, mas a gente sabe, né, conforme nós vamos amadurecendo, conforme nós vamos crescendo, sabemos que as coisas não acontecem num passe de mágica, né? Então, se eu quero fazer uma viagem, eu vou precisar angariar dinheiro de alguma forma, juntar esse dinheiro para poder fazer. Eu quero ser psicóloga. Bom, tem todo um processo, eu preciso me formar, e para me formar eu preciso estudar, e para estudar eu preciso me dedicar, tem que
ter disciplina. Ou seja, tem todo um processo entre o meu desejo e a realização desse desejo, né? E no discurso de pessoas, de pacientes com dependência química, mesmo em recuperação, prevalece ali uma manifestação imatura para o alcance dos seus desejos, né? Então há um nível de imaturidade muito grande. E essa imaturidade também está muito relacionada ao fato dos efeitos das drogas atrofiarem o desenvolvimento cerebral quanto mais precoce foi feito essa primeira experimentação, esse primeiro uso, né? Existe até uma lenda, né, vamos dizer assim, que diz que a idade mental do dependente químico parou no primeiro momento em que ele começou a fazer o uso da substância, principalmente de uma forma abusiva e sistemática. Né? Então é como se eu comecei a usar a droga com meus 15 anos de idade, é como se o meu cérebro funcionasse ainda como um cérebro de um adolescente de 15 anos de idade, ou seja, ele parou no desenvolvimento dele, ele atrofiou alguns recursos devido a essa influência ocasionada pelo uso de substâncias psicoativas, né? Um outro ponto, outra característica desses indivíduos, e que eu já falei, é a questão da baixa tolerância à frustração, né? Então, devido ao imediatismo e impulsividade, devido a essa busca por soluções rápidas pelo prazer imediato que ele sempre teve e experimentou através do uso de drogas, eles também não desenvolveram tolerância à frustração. Então, são indivíduos que, novamente falando, entre a demanda e o atendimento dessa demanda, eles toleram pouco a espera, né? Então, eles têm uma baixa tolerância à espera, e a espera pode ser interpretada como tempo de frustração, tempo de aguentar a frustração. Então, de novo, se eu quero ser psicóloga, eu vou ter que estudar. E o curso de psicologia tem uma duração de 5 anos. Então, por 5 anos, eu vou ser uma psicóloga frustrada, vamos dizer assim. Eu ainda não sou formada, eu ainda não tenho isso como concluído, portanto, eu tenho que tolerar a frustração de ainda não ser. Né? Então eu tenho que ir manejando essa frustração de ainda não poder atuar, de ainda não poder trabalhar, de ainda não poder fazer uma série de coisas, porque ainda a demanda por ser psicóloga está no processo de solução, no processo de concretização, de realização, né? Então são indivíduos que toleram pouco a frustração, então eles demandam respostas muito rápidas do terapeuta, ele quer soluções imediatas, e quando eu falo resposta rápida, não é só para os seus problemas, né? Casos, inclusive casos pessoais meus, né, dele me mandar uma mensagem às 10 horas e ser 10h05 ele já tá me questionando porque eu ainda não respondi, como se eu também tivesse ali inteiramente à disposição dele. Não que eu não fique, eu estou sempre extremamente à disposição dos meus pacientes, principalmente no caso de dependência química, porque essa é uma das regras para se atuar aí com dependentes, né? Mas isso fica para um outro vídeo. Mas de qualquer forma, o limiar de espera deles é baixíssimo para tudo. Eles querem tudo resposta para ontem, imediata. Eles precisam ser atendidos imediatamente. Eles entram num estado de ansiedade, de angústia por não ter a resposta mínima que seja. Uma outra característica é a questão da dificuldade que eles apresentam de pensar sobre sua vida, sobre as causas do seu sofrimento e seu desconforto. Isso também está relacionado aos efeitos das drogas. Então, se a droga causa um alívio imediato, produz um alívio imediato do meu desconforto, logo eu não preciso pensar sobre esse desconforto, né? Eu não preciso tolerar esse desconforto, porque pensar o desconforto é ter que tolerar o desconforto por um tempo até que ele deixe de ser incômodo, até que ele deixe de incomodar. Então, como eu sempre busquei, como esse indivíduo sempre buscou um recurso que o alivia imediatamente de qualquer desconforto, de qualquer sofrimento, de qualquer incômodo, e também o distancia dessa reflexão sobre si mesmo, sobre sua vida, sua história, suas demandas, suas necessidades, seus objetivos e tudo mais, é alguém que, mesmo após a interrupção do uso, dependendo do tempo que ele ficou exposto ao consumo de substância, né?
ele vai demonstrar ali uma dificuldade de pensar sobre si, de tomar a si mesmo como um objeto de reflexão, ou seja, de refletir sobre si mesmo, sobre sua história, sobre os seus desconfortos, seus sofrimentos, suas experiências. Então, é o que a gente chama de indivíduos que têm uma capacidade reflexiva diminuída. Né? Então, ele tem uma escuta reflexiva diminuída e uma capacidade reflexiva diminuída. Não necessariamente aqui eu estou falando do ponto de vista cognitivo, né? Dele ter um prejuízo cognitivo que interfere na sua capacidade crítica, já que sabemos também que o uso de drogas tem uma repercussão importante de prejuízo em todo o nosso córtex pré-frontal, que é a área cerebral responsável pelas nossas funções executivas, dentro dela o nosso pensamento crítico, reflexivo e de planejamento. Né? Então, são indivíduos, não estou falando do ponto de vista só cognitivo, porque se ele também tiver um prejuízo nas funções executivas, isso interfere ainda mais na sua capacidade reflexiva, mas estou falando do ponto de vista ainda no aspecto emocional, né? Porque refletir, tomar a si mesmo como um objeto reflexivo, de reflexão, de estudo, necessita aí um certo grau de tolerância ao desconforto. Nós vamos olhar para áreas da nossa vida, para áreas da nossa pessoa, da nossa personalidade, que são incômodas, que podem gerar sofrimento, que podem gerar desconforto. Só que se eu tenho um nível de tolerância à frustração e ao desconforto baixíssimo, eu nem consigo me tomar como objeto de estudo, porque tomar-me como objeto de estudo dentro de um processo terapêutico, por exemplo, é ter que me debruçar sobre algo que vai gerar desconforto. Então, esse comprometimento reflexivo, não só da ordem cognitiva, né, biológica, né, de ter afetado áreas cerebrais e funções cerebrais, mas também pelo aspecto emocional da questão, né? O uso de drogas torna ele viciado em não refletir, vamos dizer assim, em não pensar reflexivamente, né? Então, uma outra característica, né? Ao ele ter essa dificuldade reflexiva, ele evita olhar com aprofundamento sobre si. E ao evitar olhar com aprofundamento sobre si, ele se torna, vamos dizer assim, um estranho para si mesmo. O que equivale àquele efeito da droga da despersonalização. Ou seja, eu já não me reconheço mais, eu já não sei mais quem eu sou, eu não sei o que eu gosto, eu não sei quais são de fato as minhas dificuldades, ou seja, eu sou um estranho para mim mesmo. Eu me conheço a partir do efeito do uso das drogas, mas não me conheço mais como uma pessoa sem uso. E, na verdade, esse é até um dos pontos e um dos discursos bastante apresentados pelos pacientes num processo terapêutico, né? E que muitas vezes até dificultam ele de interromper o uso de drogas. Porque eles dizem isso, eu não sei quem eu sou sem usar drogas, eu só me conheço. O senso de identidade dele, a autoimagem, a identidade dele é formada a partir do conhecimento que ele tem como usuário. Né? Então, fora do uso de drogas, ele se desconhece. Quando a gente fala de usos precoces, de pessoas que começaram a usar ainda na adolescência, então, quer dizer, e até a idade adulta, né? Então, nós estamos falando de pessoas que começaram a deturpar, né, esse funcionamento cerebral, esse olhar para si mesmo, num momento muito crucial da formação da nossa identidade, da formação da nossa personalidade. Porque assim como a primeira infância, ela é um período crítico, no bom e no mau sentido, para o nosso desenvolvimento, para a nossa saúde mental, a adolescência eu poderia dizer que é o segundo período crítico para o nosso bom ou mau desenvolvimento psíquico e emocional, principalmente, né? Então, são duas fases bastante importantes do desenvolvimento humano e por isso que usos cada vez mais precoces tendem a trazer problemas e prejuízos muito mais difíceis de ser revertidos quando esse paciente entra num processo de recuperação, né? Então, ele vai se tornando um estranho a si mesmo, muito similar a esse processo de despersonalização
que é produzido pelo efeito das drogas quando consumida. Então ele já não conhece mais a si mesmo. Ele conhece o usuário que existe dentro dele, mas ele não conhece fora desse aspecto, desse espectro de uso. Né? Então ele se torna um estranho, um desconhecido para si, há uma perda da identidade, e isso também muitas vezes é relatado para eles, por eles, na verdade, né? Com até grande sofrimento deles se desconhecerem a si mesmo. Né? Então, e por se desconhecerem a si mesmo, a gente vai ali para uma outra característica, que é a atitude defensiva. Né? Então, se eles se desconhecem, eles não têm propriedade para falar de si, eles não têm segurança quanto a si mesmo. Então, eles vivem num comportamento e numa atitude defensiva. Qualquer coisa que é dita tem uma reação imediatista e impulsiva de defesa. Né? Então, eles se defendem da opinião do outro, eles se defendem de um feedback que eles recebem do outro. E aqui eu tô dizendo, não é para acatar o que o outro diz acerca de si, mas às vezes pessoas bastante importantes e significativas estão querendo ali ajudar, estão querendo mostrar situações para esse indivíduo, estão querendo poder acolher e demonstrar apoio, mas eles estão sempre muito na defensiva, recusando, de certa maneira, essa opinião dos outros, essa opinião alheia e ficando nesse comportamento mais de ostracismo, né? Mais fechado em si mesmo, pouco aberto para essa interação, para essa troca, né? Eles são mais reativos nesse sentido. É uma característica bastante importante observada em pacientes dependentes químicos, é essa reatividade. Lembrando, não só em pacientes que estão com a dependência química ativa, mesmo aqueles que já se encontram num processo de recuperação. E o processo de recuperação é exatamente poder conseguir, na maior parte das vezes, reverter alguns desses sintomas, dessas características, vamos dizer assim, ou, quando já não é mais possível, atenuar o impacto que isso tem, ajudar ele a desenvolver estratégias para manejar determinadas características que ele passou, determinadas características e padrões de comportamento e psicológico que ele acabou desenvolvendo em decorrência do uso prolongado de álcool e drogas, né? Então, por haver esse desinteresse, né, essa atitude defensiva, ele acaba ficando bastante desinteressado de si, desinteressado do outro e, consequentemente, afastado, né, indiferente às situações sociais. É o que a gente escuta muito, por exemplo, de relato de famílias. Ele não participa mais de nada, ele não tem mais interesse em nada, ele não sei o quê. Então, quer dizer, há um desinteresse crônico agora, né? Ele não só se desinteressou de olhar para suas dores, vamos dizer assim, mas ele se desinteressou de olhar para si. E ao se desinteressar de olhar para si, ele se desinteressou também do universo que o cerca, o que produz aí uma outra característica de um vazio existencial. Muitas recaídas, muitos abandonos de tratamento, entre inúmeras outras coisas, tá? Não tô dizendo que é só por isso, mas entre inúmeras outras situações e causas, tem essa dificuldade do paciente do paciente se sentir muito vazio quando ele faz a interrupção do uso. Então, quer dizer, ele já não se conhece mais, ele já não encontra prazer, ele já não sabe lidar com os desconfortos, com o sofrimento, com os incômodos, ele não consegue mais ter prazer nas coisas cotidianas, ele não tem interesse em si, ele não tem interesse nas coisas do lado de fora, ou seja, tá um grande vazio a vida dele, que até então era preenchido pela droga. E se o terapeuta não for capaz de atuar nessa perspectiva, de ajudá-lo a reconstruir tudo que foi abandonado pelo caminho, vamos dizer assim, e outra parte que foi de fato danificada no meio do caminho, é um paciente que vai provavelmente voltar ao uso de drogas porque ele não sabe lidar com esse vazio que ficou quando ele tirou a substância que não só produziu o vazio, mas acabou tamponando também esse vazio. Enquanto eu usava, eu também não precisava preencher. Né? E ao tirar essa droga é como se eu tivesse tirado a muleta de alguém que ainda não tá com o osso da perna calcificado e então essa pessoa cai, né? Ela não encontra sustentação interna para se manter até que ela possa desenvolver recursos, né?
Então, a gente tem que ter muito cuidado aí na abordagem com esses pacientes, porque exatamente por tolerar menos a frustração, isso precipita mais processos de recaída, por ter vazio existencial, eles toleram menos períodos de abstinência, e por ser imediatista, eles toleram menos um processo a longo prazo. Não que eu estou dizendo que o tratamento com DQ tem que ser a curto prazo, muito pelo contrário, e eu vou gravar outro vídeo falando sobre isso, mas a gente precisa ter no radar que é um paciente que vai apresentar uma série de dificuldades dentro do processo terapêutico, exatamente porque a droga o leva no sentido oposto daquilo que o processo terapêutico oferece, que é tempo, paciência, desenvolver habilidades, lidar com desconforto, construir projetos de vida pessoais, né? E a droga faz com que tudo isso seja abandonado e dá um prazer imediato e alívio ali de desconforto. Então, o processo de recuperação, ele vai no sentido oposto dos efeitos das drogas no cérebro, né? Então, a gente precisa saber que não é só um indivíduo desmotivado, desinteressado, sem vergonha na cara, que não tá querendo se engajar. É um indivíduo que tem toda uma neuroadaptação, né? Que foi feita toda uma neuroadaptação que prejudica, que interfere na sua adesão, no seu comprometimento a um processo a longo prazo, exatamente porque foi viciado em pegar atalhos, né? E agora a gente tem que ajudá-lo a tolerar e buscar os caminhos certos, né? Certos, quando eu digo, processuais, que tudo tem um processo, né? Não há atalho para tudo, né? Então, obviamente que muitas também dessas características que eu sinalizei aqui, elas se confundem e aparecem em outros quadros psicopatológicos que não estão relacionados ao uso de álcool e drogas, né? Então, é preciso também saber fazer esse diagnóstico diferencial para poder avaliar o quanto que essas características são sinais e sintomas de algum quadro psicopatológico ou são repercussões em decorrência do uso de substâncias psicoativas, tá? É isso que eu gostaria de falar para vocês, de passar para vocês. Espero que tenha contribuído. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem, deixem seus comentários. Inclusive, se quiserem também, podem deixar sugestões de temas e assuntos para abordarmos nos próximos vídeos, tá bom? Convido a todos a participarem e interagirem. Muito obrigada a todos, até os próximos vídeos, então, até lá!